Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Aquiles e no vídeo de hoje vamos calcular a derivada da função seno utilizando a definição, certo? Bom, lembrando aqui que de maneira geral a derivada de uma função f, representada por, nesse caso aqui vamos usar a notação de linha, f' de x, uma função da variável x qualquer, ela é calculada por esse limite, ó. Limite de h, que eu estou usando a notação com h, mas existem outras. Quando x tende a a, quando ΔX tende a zero. Aqui vou usar uma outra notação, que também é bem comum de encontrar. É quando h tende a zero, de quem? Da função aplicada em h mais x. Eu vou colocar aqui x mais h. Só por convenção mesmo, só porque eu quis, tá? X mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Bom, aqui é a definição, ó, a definição de derivada. Certo, pessoal? Bom, o que mais que vamos precisar para fazer esse cálculo? Vamos precisar lembrar dessa identidade aqui, ó, lá da trigonometria, diz o seguinte, olha, seno de a mais b é igual a... Lembra do macetezinho, ó? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que vem de lá é o mesmo que o de cá. É mais ou menos assim, pessoal. Seno A, cosseno B, mais, ó, o sinal é o mesmo daqui. Seno B, cosseno A. Inclusive vou fazer um vídeo no canal demonstrando aqui essa identidade trigonométrica aqui, tá, pessoal? Mas em outro momento. Vamos precisar também do limite fundamental trigonométrico. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. Esse limite aqui, vamos usar esse resultado, esse limite vale 1. Também vou fazer um vídeo no canal demonstrando aqui a validade desse resultado. E em consequência desse resultado aqui, nós também conseguimos concluir esse resultado que nós vamos precisar utilizar. Que o limite quando x tende a zero de cosseno de x. Também vou fazer um vídeo no canal demonstrando isso, pessoal. Cosseno x menos 1 sobre x, esse limite aqui é zero. Então esses resultados que nós vamos usar, ok? Bom, então vamos lá, mãos à obra, pessoal. Ó, começando do seguinte, ó, dada a função f de x igual a seno de x, certo? Essa é a função que nós queremos derivar. Então, por definição, essa derivada ela é dada por limite quando x tende a zero desse quociente aqui, ó. A função, que nesse caso é seno, aplicada em x mais h. Seno de x mais h. Menos a função aplicada em x. Seno de x. Tudo isso por h, certo? Bom, daqui vamos usar esse resultado aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá? Vamos lá. Limite... Opa, só me desculpem aqui, ó. Aqui não é quando x tende a zero, tá, pessoal? Aqui é quando h tende a zero. Eu estou usando essa notação aqui. Então, limite quando h tende a zero de quem? Vamos lá, vou fazer um tracinho da divisão um pouco maior. Por quê? Porque agora eu vou substituir aqui, ó. Ao invés disso, eu vou colocar esse resultado aqui, ó. Então, isso é a mesma coisa que seno A cosseno B. Cosseno B. No caso, cosseno H aqui. Mais, sinal é o mesmo, seno do segundo, que seria fazendo o papel do B ali. Seno B, cosseno A. Nesse caso aqui, quem faz o papel do A é o x.
certo? E aqui menos seno x. Seno x. Tá, beleza. Tudo isso sobre h. Dando continuidade aqui na próxima linha, temos que o limite, quando h tende a zero, vou abrir parênteses aqui, porque eu já vou agrupar aqui e separar em dois quocientes, em duas frações, certo? Como é que eu vou agrupar aqui? Eu vou agrupar esse termo aqui, ó, seno x cosseno h, com esse outro aqui. E esse eu vou deixar separado. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Seno x cosseno h menos seno x. Tudo isso sobre h. Mais, e aqui esse termo vai ficar sozinho. Então, seno h cosseno x. Tudo isso sobre h. Certo? Aqui ainda dá para escrever mais uma linha aqui embaixo. Aqui eu já vou... Na verdade, eu já vou usar uma propriedade dos limites que garante que o limite da soma é a soma dos limites. Certo? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Limite, quando h tende a zero, desse quociente seno x cosseno h menos seno x. Tudo isso sobre h. Mais esse outro limite aqui, ó. Limite, quando h tende a zero, de seno h cosseno x. Tudo isso sobre h. Certo? Pessoal, eu vou precisar apagar aqui esses resultados, mas quando a gente for usar aqui eu posso relembrar num cantinho aqui, fazer um rascunho e tudo mais, porque agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar desses dois resultados aqui no momento que a gente for terminar aqui da continuação e resolver esses limites aqui, tá, pessoal? Então, dando continuidade aqui no lado direito do quadro, temos o seguinte. Até colocar aqui já, como troquei de lado, ó, a derivada da função f de x vai ser igual a quem? Bom, aqui olhando para esse limite aqui, pessoal, ó, na parte do numerador aqui, temos um fator comum que vamos colocar em evidência, que é o seno de x, ó, seno de x aqui e seno de x aqui. Então, esse fator comum aqui vamos colocar em evidência. Então, temos que limite, quando h tende a zero, colocando em evidência o seno de x, aqui ficamos com cosseno h e aqui menos 1. Então, cosseno h menos 1. Tudo isso sobre h. E aqui mais o outro limite, ó, limite quando h tende a zero, de seno h cosseno x, seno h cosseno x, tudo isso sobre h. Aqui na próxima linha. Bom, pessoal, agora o que podemos notar aqui? Bom, podemos notar que é o seguinte, ó, no cálculo desse limite aqui, o seno x, ele não depende de h. Portanto, vamos considerar ele como uma constante, ele vai se comportar como uma constante. E por propriedade dos limites, toda constante ela pode sair fora do cálculo do limite, ou seja, ela não interfere ali no cálculo do limite. Então, faremos o seguinte, olha, teremos aqui seno x vezes o limite quando h tende a zero de quem? De cosseno h menos 1. Tudo isso sobre h. Aqui a mesma coisa, pessoal. Ó. O cosseno x aqui, ele não depende do h.
Ele é na variável x. Então, ele no cálculo desse limite, ele vai se comportar como uma constante também. Então, colocaremos aqui, ó, para fora do limite, ó, cosseno x vezes o limite de seno de h sobre h quando h tende a zero. Perfeito. Pessoal, agora entra a parte que a gente vai usar aqueles dois resultados. Vou apagar aqui, não tem problema, essa parte já fizemos aqui. Ó, esses dois limites que eu apaguei ali do lado direito, ó, é o limite quando x tende a zero, ou seja, quando a variável ali tende a zero, né? Nesse caso aqui, genericamente como x, mas nesse caso aqui, quem vai estar fazendo esse papel vai ser o h. h tendendo a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h, e aqui h tendendo a zero, de seno de h sobre h. Tá? Então aqui, ó, cosseno de h, cosseno x nesse caso aqui, cosseno x menos 1 sobre x. E aqui o limite, quando x tende a zero, de seno x sobre x. Esse aqui dá 1, esse aqui dá 0. Ou então vamos utilizar esses dois resultados aqui, onde nós conseguimos enxergar, ó, pessoal. Esse limite aqui, ó, resultado conhecido, limite fundamental trigonométrico, a mesma coisa que esse daqui, ó. Então temos que seno de x vezes, quanto ao resultado desse limite, temos aqui, ó, é 0. 0. Mais cosseno de x vezes, qual é o resultado desse daqui? Aqui, ó, é 1. Esse limite vale 1. Portanto, esse produto aqui dá 0. E esse produto aqui dá cosseno x. Então, como resultado final, temos que é cosseno x. Portanto, f' de x, ou seja, a derivada da função, que nesse caso aqui era seno, a derivada dela é cosseno de x. Tá aí, pessoal. Então, utilizando a definição de derivada, encontramos que a derivada da função seno de x é a função cosseno de x. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, comentem. E até os próximos vídeos, pessoal. Agradeço a todos e até mais.